E começa agora o Quiz Bíblico, um jogo emocionante para testar seus conhecimentos sobre a Bíblia. Se você está interessado em aprender mais sobre as histórias e ensinamentos contidos na Bíblia, este jogo é perfeito para você. Agora uma menção especial para as maiores pontuações escritas nos comentários do último vídeo do canal, para Zélia Dark e Bárbara Gislaine, que acertaram todas as perguntas. Deixe também nos comentários sua resposta da pergunta bônus, e será um prazer mencionar seu nome no próximo vídeo. E o tema de hoje é Jesus de Nazaré. Antes de começar, se inscreva no canal, dá like no vídeo, e vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Em qual dia Jesus ressuscitou dos mortos? A. Domingo. B. Sábado. C. Sexta-feira. D. Segunda-feira. Você tem 5 segundos para pensar. Resposta correta. A. Domingo. Referência bíblica, Marcos capítulo 16 versículo 1 a 6. Jesus ressuscitou dos mortos ao amanhecer do primeiro dia da semana, que é o domingo. Sua ressurreição é o evento central da fé cristã. Segunda pergunta. Em qual monte Jesus realizou o famoso Sermão da Montanha? A. Monte Sinai. B. Monte das Oliveiras. C. Monte Horebe. D. Monte das Bem-aventuranças. Você tem 5 segundos para pensar. Resposta correta. D. Monte das Bem-aventuranças. Referência bíblica, Mateus capítulo 5 versículos 1 a 2. Jesus subiu ao Monte das Bem-aventuranças e proferiu um sermão abrangente, ensinando sobre as bem-aventuranças, o amor ao próximo, a lei de Deus e outros princípios fundamentais do reino de Deus. Terceira pergunta. Qual foi o primeiro milagre público de Jesus? A. Transformação da água em vinho. B. Cura do cego de nascença. C. Ressurreição de Lázaro. D. Alimentação dos 5.000. Você tem 5 segundos para pensar. Resposta correta. A. Transformação da água em vinho. Referência bíblica, João capítulo 2 versículos 1 a 11. Em um casamento em Caná, Jesus transformou água em vinho, revelando seu poder miraculoso e inaugurando seu ministério público. Quarta pergunta. O que Jesus fez durante a última ceia com seus discípulos? A. Instituiu a Santa Ceia. D. Limpou os pés dos discípulos. C. Realizou a cura de um paralítico. D. Proferiu o Sermão do Monte. Você tem 5 segundos para pensar. Resposta correta. D. Limpou os pés dos discípulos. Referência bíblica, João capítulo 13 versículos 1 a 17. Durante a última ceia, Jesus surpreendeu seus discípulos ao lavar seus pés, exemplificando humildade e serviço amoroso. Quinta pergunta, pergunta bônus. O que Jesus disse ser o maior mandamento? A. Não adulterar. B. Honrar pai e mãe. C. Não matar. D. Amar a Deus. Você tem 5 segundos para pensar. Resposta correta. D. Amar a Deus. Referência bíblica, Mateus capítulo 22 versículos 36 a 38. Quando questionado sobre o maior mandamento, Jesus respondeu que o maior é amar a Deus de todo o coração, alma e mente. Sexta pergunta. Em qual cidade Jesus nasceu? A. Belém. B. Jerusalém. C. Nazaré. D. Jericó. Você tem 5 segundos para pensar.
Resposta correta. A. Belém. Referência bíblica, Lucas capítulo 2 versículos 4 a 7. Jesus nasceu na cidade de Belém, conforme profetizado no Antigo Testamento, Miqueias capítulo 5 versículo 2. Belém é conhecida como o local de nascimento do Messias. Sétima pergunta. Onde Jesus foi crucificado? A. Monte Sinai. B. Belém. C. Jerusalém. D. Gólgota. Você tem 5 segundos para pensar. Resposta correta. D. Gólgota. Referência bíblica, Mateus capítulo 27 versículos 33 a 35. Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota, também conhecido como o lugar da caveira, fora dos muros de Jerusalém. Sua crucificação é o sacrifício supremo que trouxe salvação à humanidade. Oitava pergunta. Quantos discípulos principais Jesus tinha? A. 10. B. 12. C. 15. D. 8. Você tem 5 segundos para pensar. Resposta correta. B. 12. Referência bíblica, Lucas capítulo 6 versículos 12 a 16. Jesus escolheu 12 discípulos para serem seus seguidores mais próximos. Eles foram comissionados a proclamar o Evangelho e se tornaram a base da igreja primitiva. Nona pergunta. Quem foi o pai terreno de Jesus? A. João. B. Zacarias. C. José. D. Davi. Você tem 5 segundos para pensar. Resposta correta. C. José. Referência bíblica, Mateus capítulo 1 versículos 18 a 25. José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus, cuidando dele e protegendo durante sua infância e juventude. Décima pergunta. Quem traiu Jesus, entregando-o às autoridades romanas? A. Judas Iscariotes. B. Simão Pedro. C. João. D. Tomé. Você tem 5 segundos para pensar. Resposta correta. A. Judas Iscariotes. Referência bíblica, Mateus capítulo 26 versículos 14 a 16 e 47 a 50. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, traiu Jesus, entregando-o aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Agora me diga nos comentários quantas perguntas você acertou e a resposta da pergunta bônus. Deixe seu like, se inscreva no canal. E que Deus nos abençoe.